Pensando sobre Provérbios 23 de dezembro, Provérbios 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Verso 2. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Verso 3. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Nesses 3 primeiros versículos, a Bíblia ensina que quando você recebe um convite para um almoço, para um jantar, para um café, você não deve ser guloso, você não deve ser gulosa e comer logo de tudo aquilo que se coloca diante de você, como se a pessoa realmente estivesse interessada em te convidar para aquela refeição. Tem um ditado no mundo que diz: não existem, não existe almoço grátis. As pessoas convidam umas às outras para almoços e jantares em razão dos seus próprios interesses. Elas querem saber como você é, como você fala, como você se porta, para avaliar se contratam você, se convidam você para fazer parte da família dela, se te apresentam ou não para uma pessoa com uma proposta de casamento, como você se porta à mesa, como você se porta em relação à comida, e são muitas as intenções que as pessoas podem ter. Então, quando você for convidado, quando você for convidada para uma festa, para uma reunião, para um jantar, pense se é verdadeiro, se é realmente sincero, se você realmente pode confiar e quais são as intenções que estão por detrás daquele convite. Ultimamente, tem muitas pessoas que às vezes convidam você para uma festa porque querem que você colabore, querem fazer amizade com você para depois pedirem um favor a você. E você tem que recusar alguns convites para que você não se comprometa com situações que podem ser prejudiciais para a sua vida, e você precisa avaliar isso. Versículo 4: Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás, ou seja, fixarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então, os versículos 4 e 5 estão falando para você não dedicar a sua vida para buscar apenas riquezas terrenas. Se você fixa os seus olhos apenas em riquezas financeiras, você está esquecendo a sua família, você está esquecendo de Deus, você está esquecendo da sua vida após a morte, do seu relacionamento com Deus. Uma vez Jesus disse que um homem enriqueceu na sua fazenda, olhou e pensou: onde vou guardar todas as colheitas? E ele teve uma ideia: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores para abrigar todas as minhas colheitas. E Jesus, contando essa história, disse: ele é um louco, porque na mesma noite pedirão a alma dele. E o que ele preparou ficará para quem? Então há pessoas que se dedicam a buscar riquezas apenas financeiras e esquecem da sua vida com Deus, esquecem da sua vida familiar. Eclesiastes capítulo 4 fala que há homem que não tem
esposa, nem filhos, nem parentes, e contudo ele não se cansa de trabalhar. E em nenhum momento ele pensa: para quem ficará tanta riqueza? Isso é vaidade. É isso que está escrito em Eclesiastes no capítulo 4. Então, aqui em Provérbios 23, aqueles que ficaram ao longo desse ano trabalhando e que enriqueceram, compraram um carro novo, compraram casa nova. Para onde vai toda essa riqueza que você conquistou ao longo desse ano? Se você não tem relacionamento com Deus, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? E você que não tem família, que não tem filhos, não tem esposa, você que é mulher e se preocupou só com a sua carreira e cresceu e avançou, e não tem um esposo e não tem filhos também. O que, para quem ficará toda essa riqueza? É isso que Provérbios 23, versículos 4 e 5 ensinam, que a riqueza não consiste apenas na riqueza financeira, mas existem muitos aspectos da vida para os quais você precisa prestar atenção. Versículo 6: Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Verso 8: Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, os versículos 6, 7 e 8 estão repetindo a ideia dos versículos 1, 2 e 3. Nos versículos 1, 2 e 3 estão dizendo que quando você se assenta na mesa de uma pessoa importante, porque ele está falando de governador, você deve colocar uma faca na tua garganta, porque você está sendo observado. Quando uma pessoa importante chama você, ela não chama porque de fato quer que você esteja ali. Ela está chamando você para fazer uma avaliação. Essas pessoas, em geral, chamam as outras pessoas para ver, para pedir depois algum favor, para buscarem algum interesse. E aqui dos versículos 6 a 8 está falando para você não comer e não dizer palavras suaves para quem tem olhos malignos. Quem tem olhos malignos são aqueles que estão o tempo todo projetando intenções, estão o tempo todo criando convites para chamarem pessoas para se aliarem aos seus projetos, para praticar o mal. Então aqui o texto fala: não fique desejando comer o pão na casa dos outros quando você não sabe se as intenções são verdadeiras. Escolha as mesas onde você se assenta. Preste atenção se realmente você tem aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de pessoa que frequenta a mesma igreja, que faz parte do mesmo grupo. Nesses finais de ano, tem muitos jantares que são feitos por muitas empresas. Nesses jantares acontecem muitas falsidades, mentiras, enganos, e as pessoas marcam essas reuniões para colherem informações a respeito dos que são colaboradores ali para as suas segundas intenções. Então pense bem, há almoços e jantares que você deve recusar. Você não deve nem mesmo ir. É necessário ser sábio, ser sábia, para verificar onde você está colocando seu pé. E nesse final de ano, hoje é dia 23, amanhã vai ser a véspera de Natal, tem reuniões familiares, jantares e almoços que o melhor é você não ir.
Porque muitas pessoas dizem assim, mas é a reunião da família, eu não posso deixar de ir. Às vezes, você deixar de ir neste ano vai te dar um grande livramento. E Eclesiastes, no capítulo 3, fala que tudo tem o seu tempo determinado. E você pode ver aqui na tela, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem dias que o propósito de Deus é que você passe o Natal e a virada do ano sozinho na sua casa, sozinha na sua casa, orando e falando com Ele. Ou às vezes apenas com a sua família. Você que é casado, você que é casada, Deus quer que você passe com a sua família, sem trazer outros parentes e outros familiares. E muitas vezes nós achamos que, porque é Natal, porque vai acontecer uma virada de ano, que nós somos forçados, obrigados a viver com os tios, os parentes, os primos. Mas tudo na nossa vida, na vida de quem segue a Deus, tem um propósito. Então, aqui no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja que aqui no versículo 5 está escrito que existe o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Existe o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. E existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você buscar o relacionamento, a proximidade, a intimidade e a comunhão e a reunião familiar nessas épocas de festas. E existe o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Então, existe o tempo para todas as coisas. Voltando para Provérbios 23, no versículo 9, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O tolo não escuta os conselhos. Pelo contrário, ele fica irado com quem o corrige. Versículo 10, não removas os limites antigos, nem entres nas herdades, ou seja, nas propriedades dos órfãos. Versículo 11, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. Deus é quem protege os órfãos, as viúvas e aqueles que são vulneráveis. Deus vê quando nós usamos a nossa força e a nossa condição de mais poder sobre os mais fracos para arrancar-lhes e tomar-lhes as propriedades. E Deus é aquele que toma vingança e justiça quando praticamos o mal. A lei da semeadura é certa. A lei do homem pode falhar, mas a lei de Deus não falha. Ela chega no tempo certo, quando você menos espera, e vem acompanhada de uma ruína, de uma desgraça, de um castigo inesperado e que vem em razão daquilo que fizemos, em razão do mal que nós semeamos quando semeamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, porque tudo que uma pessoa plantar, isso ela ceifará. E aquele que semeia na iniquidade vai colher iniquidade, mas aquele que semeia na justiça receberá a justiça. Veja aquilo que você plantou ao longo desse ano e veja se não tem sentido. Que tudo aquilo que você está passando, tanto de bem quanto de mal,
se não tem uma relação direta com aquilo que você fez no seu passado. Então cuide de seu presente. Plante boas sementes hoje nesse presente e insista em plantar boas sementes, porque no futuro você vai olhar para hoje e vai dizer: valeu a pena fazer a coisa correta, porque agora eu estou colhendo o bem, porque eu decidi plantar boas sementes. Nessa época de fim de ano é uma boa época para você pensar em plantar boas sementes na sua vida espiritual, lendo mais a Bíblia, dedicando um tempo maior de oração, colocando os teus planos e projetos nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que dê revelação, entendimento, iluminação, sabedoria, conhecimento, entendimento, prudência, discernimento e que coloque pessoas novas que tragam conselhos para que você possa prosperar. É tempo de você mudar a sua forma de enxergar a vida e ter mais inteligência emocional. É tempo de você parar de ser uma pessoa rixosa que reclama de tudo na vida, vitimista, e ser uma pessoa proativa, que acorda mais cedo e fala: eu vou estudar e vou procurar uma segunda fonte de renda, vou encontrar uma solução para resolver esses problemas e o Senhor estará comigo. É hora de resolver problemas e não criá-los. É hora de pensar: como vou fazer para resolver os problemas? É hora de colocar educação e disciplina nos teus filhos e parar de ficar no telefone celular buscando seus próprios interesses e entender que o seu marido precisa da sua atenção, que a sua esposa precisa da sua atenção, que os seus filhos precisam da sua atenção e que você tem um compromisso com a sua família, que você tem um compromisso primeiramente com Deus e com seu próprio desenvolvimento pessoal, com seu crescimento como pessoa, para que você tenha mais condições de amar e perdoar também e escolher melhor os seus amigos e as pessoas que frequentam a sua casa. É hora de colocar para fora da sua vida os amigos que não estão lhe ajudando, que não estão somando em nada na sua vida. É hora de abandonar aquele amigo solteiro e aquela amiga solteira que estão fazendo coisas erradas e que querem entrar no seu casamento e destruir você. É hora de você compreender que você tem uma nova vida e é hora de você cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua alimentação, cuidar da sua atividade física para que o seu corpo tenha mais saúde e você possa estar com bem-estar. Cuide de você. É hora de você preocupar-se com você. Versículo 12. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Nós estávamos falando sobre isso e justamente o versículo 12 fala que você deve aplicar o seu coração para a disciplina e os teus ouvidos devem ser dedicados a ouvir palavras de conhecimento. Arranque da sua vida os tolos, os que só falam bobagem. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Esse versículo 13 não está dizendo que é para você bater na sua criança até matá-la. Fustigar com a vara significa castigá-la com a vara. Vara significa trazer a direção. Fustigar significa aplicar. Fustigar significa, conforme o dicionário Oxford, aqui, no sentido figurado, fustigar significa admoestar alguém por incorreção no seu modo de pensar e agir. Significa maltratar, significa repreender. Também pode significar
no segundo sentido, bater com vara, açoitar, vergastar. Então aqui existe um exemplo. O peão pôs-se a seu cavalo para que ele pulasse mais rápido e alto. Pôs-se a fustigar seu cavalo para que ele pulasse mais rápido e alto. Então, a palavra fustigar pode significar tanto bater com a vara, açoitar, como também pode significar, no primeiro sentido, admoestar alguém por incorreção no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Pode significar repreender. É nesse sentido que a palavra fustigar está sendo usada ali no texto de Provérbios. Não tem sentido que você bata no seu filho. Voltando aqui para o versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, repreendendo, trazendo a correção, porque vara significa direcionamento. O pastor usa a vara para dar o encaminhamento para o rebanho, para que dar o direcionamento para onde eles devem ir. Então, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Você pode corrigir os seus filhos usando as suas palavras. E se você precisar usar o chinelo, alguma coisa assim, seja moderado. Quando você está corrigindo uma criança, só o gesto de você pegar um chinelo e de dar um tapinha nas nádegas já é suficiente para que a criança entenda que ela fez alguma coisa errada. Esse ato, quando é dado pelo pai ou pela mãe, já é suficiente para que a criança entenda. Você não precisa descarregar violência sobre o seu filho e sobre a sua filha. Versículo 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Versículo 16. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus fica feliz quando vê que você está tomando decisões corretas. O próprio Deus fica alegre de ver você caminhando por um caminho bom, por um caminho do bem. Versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia. 18. Porque deveras há um fim bom. Deveras significa verdadeiramente. Então, porque verdadeiramente há um fim bom. Não será malograda a tua esperança, ou seja, não será frustrada a tua esperança. Se você tiver a sua vida no temor do Senhor, colocando Deus e honrando a palavra dele e cumprindo o que a palavra dele ensina todo dia, você vai ter um fim bom. Você não será frustrado na sua esperança, naquilo que você espera receber. Portanto, você não precisa ter inveja dos pecadores. O texto fala para não ter inveja dos pecadores, porque se você tem inveja dos pecadores, logo você vai pensar em fazer as mesmas coisas que eles fazem. Então nós não devemos ter inveja dos pecadores, mas nós devemos focar a nossa atenção no seguinte: a pessoa conquistou pelo engano, pelo suborno, pela prostituição, pela venda do próprio corpo para conseguir aquilo, então não tem por que ter inveja daquela pessoa, porque ela conseguiu tudo o que conseguiu por meio do pecado, fazendo coisas erradas. Mas o texto fala: não tenha inveja, porque eles estão conseguindo por coisas erradas. Mas coloque o seu coração em colocar Deus em primeiro lugar. Porque
Assim você vai receber a sua esperança. Aquele que confia no Senhor e todos os dias realiza aquilo que a palavra ensina, acordando cedo, sendo diligente, cuidando do relacionamento com Deus, cuidando da sua inteligência emocional, cuidando da sua saúde e do seu corpo físico, fazendo a sua parte, buscando todos os dias ampliar o seu desenvolvimento pessoal, reconhecendo Deus em todos os caminhos. Com certeza terá um fim bom, com certeza prosperará, mas com uma diferença em relação aos ímpios. Você vai prosperar e também vai ter a vida eterna e não vai ter nenhuma dívida ou débito com ninguém por ter feito coisas erradas. Versículo 19: Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Versículo 20: Não estejas... O versículo 19 fala para que você seja sábio. Na verdade, o versículo 19, ele faz parte do grupo do versículo 17 e 18. Você tem que ler o 17, o 18 e o 19, os três juntos. Então vamos ler os três juntos. 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes seja no temor do Senhor todo dia. 18. Porque verdadeiramente há um fim bom, não será frustrada a tua esperança. Versículo 19. Ouve tu, filho meu. Ou seja, ouça isso que eu estou dizendo, de não ter inveja dos pecadores, porque realmente existe um fim bom para aqueles que temem ao Senhor. E ser sábio, ou seja, escolha esse caminho, de não ter inveja dos pecadores e de seguir no caminho do Senhor. E dirige no caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Dirige no caminho. O teu coração dirige nas palavras de Jesus, naquilo que ele ensinou o teu coração. Agora o 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Os versículos 20 e 21 fala para você não amar festas em que existem bebedices e que existe muita comilança, glutonaria. O versículo 20 e 21 fala a respeito de ter equilíbrio em relação à forma como você se porta quanto a beber e quanto a comer. No dia 20, nós falamos a respeito das bebedices e falamos que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Espírito Santo afasta qualquer necessidade de cairmos em bebedices, em bebedeiras. Nesse tempo de final de ano, as pessoas exageram, extrapolam em relação a bebedices e em muitas famílias nós vemos coisas terríveis, parentes agredindo e até matando outros parentes, porque não tiveram vigilância em relação às bebidas. Fuja das bebedices. E se você é alguém que tem bebido ultimamente e tem bebido nos últimos anos e tem dito é bom beber para aliviar a ansiedade ou coisas assim, é tempo de você estabelecer um pacto com o Senhor. A presença de Deus supre todas essas situações de ansiedade e preocupações. Aquele que deposita sua confiança em Deus não fica preocupado com as situações, mas recebe força do próprio Deus, recebe graça do próprio Deus. Você não precisa de vinho e você não precisa comer excessivamente e ficar acima do peso por causa de ansiedade. Há pessoas que descontam as suas ansiedades com comida em excesso. Prefira descontar a sua ansiedade, a sua preocupação, orando ao Senhor e praticando atividade física, bebendo água. Você vai ver que isso vai te trazer mais saúde. Troque esses hábitos
os vícios por hábitos saudáveis. Cuide mais das suas decisões. Ao invés de pensar em beber o vinho, pense: vou fazer uma caminhada. Pense: vou falar com Deus em oração. Pense: vou encontrar alguém que seja meu amigo, minha amiga, um pastor, alguém que possa ouvi-lo, que possa ouvi-la, que possa trazer uma boa recomendação. Não fique isolado. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 18, sobre a tolice daquele que se isola. No versículo 1 de Provérbios 18 fala que aquele que se isola busca apenas o seu próprio interesse. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas aquele que é sábio, ele procura conversar, ele procura conselhos de pessoas sábias que podem trazer recomendações. Ele procura estar entre as pessoas para que ele possa conversar, dialogar. Conversar vai ajudá-lo, vai ajudá-la a aliviar a tensão daquilo que você não está sabendo como resolver. Não se empanturre de comida e nem se entregue para a bebida, mas busque mais a Deus. Busque mais hábitos saudáveis. Busque mais amigos e amigas que possam realmente ajudá-lo, que possam realmente ajudá-la nas horas de angústia e nas horas difíceis. E também busque acima de tudo Deus. Fale com Ele, Ele vai ouvi-lo, Ele vai ouvi-la e vai responder às suas orações. Versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Muitas pessoas ignoram os seus pais quando eles envelhecem. Não esqueça dos seus pais. Pense, eles cuidaram de você durante muitos anos, até que você tivesse a sua independência. Agora é a vez de retribuí-los pelo bem que fizeram a você. Nessa época de fim de ano, se você não tem visitado seus pais, faça uma visita. Faça uma visita aos seus avós, podendo reunir-se, não havendo uma situação que faça que seja mais prudente que você não vá, procure estar com eles. Eu falei alguns versículos aqui acima que talvez esse ano não seja o ano de você realizar essa reunião com todos os familiares. Faça uma avaliação sobre este ano, sobre este momento, sobre quais foram os últimos acontecimentos que ocorreram ao longo desse ano. Avalie se esse ano não é um tempo de você ir visitar os seus pais, os seus avós e de estar com eles. Eu não sei como foram os outros fins de ano, então você precisa avaliar sobre o tempo. E se você não sabe, pergunte a Deus. Faça uma oração dizendo: Espírito Santo, me mostra se eu devo estar nessa reunião familiar neste ano ou não, onde eu devo passar a virada, onde o Senhor quer que eu esteja. Posicione-se de acordo com a iluminação, o entendimento que o Espírito Santo der a você. Peça essa orientação, esse conselho do Espírito Santo, para que você tome a melhor decisão a respeito desse tempo. E siga pedindo a direção do Espírito Santo em tudo o que você fizer. Que nesse ano que vem chegando, você possa ter essa meta, esse objetivo de colocar todos os seus planos em Deus. Conforme nós meditamos em Provérbios 16,
Versículo 3: confia os teus planos, os teus projetos, as tuas obras ao Senhor, e Ele realizará, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. 23: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O versículo 23, Provérbios 23 é um versículo para guardar para sempre. Que você compre a verdade, que você compre a sabedoria, que você compre a disciplina. Disciplina, a prática das coisas corretas todos os dias. E a prudência, a vigilância, a sabedoria na tomada das decisões, se vai ou não vai em uma festa, se vai ou não vai em uma entrevista de emprego, se vai ou não vai num relacionamento, se investe ou não para aqueles que são solteiros, num relacionamento, num namoro com uma certa pessoa. Prudência. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Versículo 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. A estranha é aquela mulher que aparece no seu caminho de maneira repentina. Você vai ao mercado, a uma farmácia, está nas ruas e de repente aparece aquela pessoa. E quando fala de a mulher estranha, também fala a respeito do homem estranho. Você que é mulher também pode ter saído para um supermercado, para uma farmácia, para um lugar, para fazer alguma coisa e de repente aparece aquela pessoa que vem e seduz para fazer convites inapropriados e que levam você para um caminho de fornicação, de prostituição, de adultério e para um caminho que te desvia do caminho certo. Versículo 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Esse versículo 28 está falando a respeito da prostituta e da mulher estranha. A prostituta e a mulher estranha são como ladrões, como um salteador, porque elas espreitam as suas vítimas e elas multiplicam os pecadores na terra, porque elas perseguem as pessoas para que possam cair nos seus laços e nas suas armadilhas. E o versículo 29 até o versículo 35 são versículos que falam para que você não se envolva com bebedices. Vamos apenas fazer a leitura desses versículos. 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aqueles que caem na bebida acabam passando por ais, por dores. O texto fala justamente para quem são os ais e para quem são os pesares. Pessoas que bebem acabam se relacionando com pessoas que não queriam. Quantas pessoas dizem: acordei e quando vi, tinha deitado com aquela pessoa que eu não queria. Falei o que não deveria ter falado. Quando vi, estava em uma delegacia. Quando vi, tinha perdido meu dinheiro.
quando acordei, vi que estava numa rua e em um bairro que eu nem conhecia. Vi que falei o que não deveria ter falado. Então, fique longe das bebidas. Nessas épocas de fim de ano, muitas pessoas afogam as suas mágoas em bebidas. Fuja disso. Esse é o texto de Provérbios 23. É um capítulo da Bíblia que ensina muito sobre etiqueta, sobre formas de você se portar quando você vai a um almoço, a um jantar, e também fala a respeito de ética, de você pensar a respeito do porquê você vai em um almoço, em um jantar. Lembrando que não existe almoço grátis. As pessoas muitas vezes convidam umas às outras, principalmente nessas festas, para ver, para avaliar as outras pessoas. E você precisa ter essa consciência quando você vai a um evento social, para que você possa cuidar de você mesmo, de você mesma em relação a como você se porta. Existem nesses jantares e almoços de grandes empresas até ocasiões em que as pessoas colocam bebida para embebedar as outras para ver se colhem informações a respeito daquilo que interessa a elas. Outros que são mais mal intencionados oferecem a bebida para conseguir manter a intimidade com uma certa pessoa. Existem pessoas, então você precisa que tenha essa má intenção. E você deve ficar. Os conselhos, as recomendações de Provérbios 23 são para que você não caia nesses laços, para que você tenha um posicionamento sobre esses eventos, para que você saiba como se posicionar. Beba mais água. Fuja das bebidas alcoólicas. O nosso corpo precisa de água. É disso que o nosso corpo precisa. Cuide do seu espírito, cuide da sua família. O texto de Provérbios 23 fala sobre corrigir o filho, corrigir os seus filhos, as suas filhas, para que eles andem no caminho correto. Fala sobre visitar os seus pais e não desprezá-los quando eles envelhecerem. Então, fala sobre prestar atenção na sua família e prestar atenção em relação à sua própria vida, em relação ao seu posicionamento sobre bebidas e sobre a mulher estranha, dizendo para você cuidar do seu casamento e para você que é solteiro e solteira, para que você cuide da mulher estranha, do homem estranho, que não conhecem você, mas que querem seduzi-lo para levá-lo para a fornicação, para a prostituição, para um caminho que você fica viciado, acorrentado em sexo, em prostituição, em falta de comprometimento. E muitos jovens nesse tempo estão caindo nisso. Não conseguem depois se casar, porque ficaram viciados. A prostituta e a mulher estranha multiplicam os iníquos entre os homens, porque elas fazem com que os homens fiquem viciados em se deitar com várias pessoas e não assumirem nenhum compromisso. Então, essas pessoas estão multiplicando, elas multiplicam os pecadores, aqueles que não conseguem acertar o alvo, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Pecadores são os que não conseguem acertar. Eles erram, erram, erram. Então, quem errar no vinho e quem errar na prostituição vai ficar viciado nisso e vai ter muita dificuldade de conseguir acertar o alvo, de acertar os objetivos, de alcançar resultados positivos, de alcançar sucesso, realização, alegria e felicidade. E um dos versículos que nós lemos diz:
Não tenha inveja, não queira fazer as coisas que os ímpios fazem. Mas seja o tempo todo no temor do Senhor, porque com certeza você terá um fim bom. Essas são as recomendações de Provérbios 23. Deus ilumine as nossas vidas hoje e sempre.